Saudações, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a revenda da RapidCloud. Eu me chamo César. No vídeo de hoje, vamos hospedar os arquivos através do FileZilla, o site do nosso cliente. Para a gente ter acesso ao painel do nosso cliente, existem duas formas para a gente acessar. A primeira é essa daqui, ó. Acessando aí o domínio da sua agência, WHM, é onde nós criamos o pacote. Eu vou me logar com ele aqui, já tenho o meu login. Aí você vem aqui, ó, lista de contas. Acessando aqui a lista de todos os clientes que está dentro da sua revenda, temos aqui, olha, Autoescola Sarapuí. Aqui do lado nós temos o painel dele, ó. Quando a gente clicar, ele vai direto para a área reservada onde nós criamos o pacote e a conta do nosso cliente. Essa é a primeira forma. A segunda é essa daqui, ó. Eu vou fechar, eu vou abrir uma outra aba porque depois eu vou voltar aqui, ó. Eu vou entrar agora no nosso painel da nossa revenda. Acessando a área do meu painel da minha revenda, aqui do lado, ó, nós temos todos os clientes aqui escrito usuário atual, todos os clientes que ficam já dentro da sua revenda aparece aqui também. Então eu vou fazer uma busca pelo Autoescola, clico nele e quando ele atualizar a página, todas as informações que você vê aqui, todas essas configurações, faz parte agora desse domínio desse cliente. Aqui embaixo, depois que nós propagamos os nossos DNS dentro do registro.br no domínio dele, repare aqui que o certificado, depois que o DNS levou o tempo a ser propagado, o DNS, que é o famoso SSL, foi ativado dentro do domínio dele. Então, o plano que você adquirir da RapidCloud, ele já faz isso automaticamente. E quando a gente clicar aqui no domínio dele, ó, ele vai direto para o site, me mostrando que, quando ele mostra essa estrutura de index off, o domínio dele já está esperando a transferência do arquivo do site dele. Eu vou fechar então, e para a gente continuar aqui, ó, repare que já tem um cadeado. Aqui é o IP dele, se você quiser utilizar o IP para alguma outra forma de conexão, é esse aqui. O diretório atual, aqui é o último IP conectado, aqui é o tema. Mas a parte que eu quero focar é isso aqui, olha, o uso de disco. O espaço, lá em pacote, nós botamos 500 MB para ele. Como é um site que não vai ter muito cadastro de produto, eu particularmente coloquei 500. Mas casualmente, com o tempo, a gente volta lá em pacote e aumenta o espaço dele. Aqui a largura da banda, eu botei 2 GB, que é a quantidade de pessoas simultaneamente que pode estar acessando o site dele, ou durante o período de um mês. Também, se ficar muito tempo, você pode aumentar também o espaço. E as demais conexões eu vou deixar para outro vídeo. Então, nesse vídeo, para a gente transferir ou hospedar os arquivos dele, eu vou mostrar 3 etapas para você. O primeiro é a gente pegar os dados da conta do FTP, para a gente conectar ao FileZilla, e depois, aqui embaixo, nós temos o banco de dados MySQL, que a gente vai criar o banco de dados, e depois no PHP MyAdmin, depois que criamos o banco, nós vamos importar as informações para ele. Muito bem, sabendo disso, então vamos iniciar aqui, ó. Vou pegar aqui em contas do FTP. Aqui embaixo, depois que nós criamos o pacote e a conta, ele me mostra aqui a configurar cliente do FTP. Clico nele e aqui embaixo ele vai mostrar o usuário e os dados do FTP, que é o domínio dele. Caso você não tenha anotado a senha dele no bloco de notas ou durante o processo você não lembra, o que você vai fazer? Voltando aqui no WHM, que eu não fechei, que é justamente para explicar para você, quando você iniciar o WHM, você vem aqui em listas, só para a gente recapitular, e aqui nós vamos localizar o cliente, a gente clica aqui no sinal de mais, e ele vai ter essa tela aqui, olha, esse campo aqui, ó, alterar a senha. Basta você colocar a nova senha, clica em alterar e você vai ter acesso para a gente colocar lá no FTP. Legal até aí? Então eu vou fechar, porque eu já tenho a senha dele armazenado. Agora eu vou selecionar aqui o FTP, botão direito copiar, vou minimizar, vou abrir aqui o FileZilla e a gente vem aqui ó, no botãozinho aqui, ó, clica aqui. Nós vamos aqui, ó, eu já tinha até feito um teste, que é que eu vou fazer? Eu vou apagar. Depois que o FileZilla foi iniciada essa tela aqui, nós vamos clicar aqui no botão novo site. Aí eu vou botar Sarapuí e clico fora. Aqui no host eu vou dar o Ctrl+V e apago o espaço
que nós selecionamos lá, que é o domínio dele, ftp. E o nome do site. A porta não preciso colocar. A criptografia eu vou manter essa daqui, TLS disponível, só para a gente ver a mensagem de erro que ele vai dar. Vou voltar aqui para o painel, vou clicar 2 vezes na conta do usuário dele, no nome do usuário dele, volto para o FileZilla, clico aqui e o nome de usuário. Se a primeira vez você vier assim, olha, em anônimo, basta você clicar aqui e colocar normal. Aí clica e bota o usuário dele. Agora no próximo campo aqui da senha, você vai colocar a senha que você já tem em mãos ou clicou lá no WHM e digitou a nova senha. Depois disso a gente vai dar OK, podia muito bem clicar em conectar, mas eu vou dar OK. Aí eu venho aqui, olha, na setinha e clico aqui no nome da conta dele. Vai dar essa mensagem aqui em vermelho ele fala no rosto que não conseguiu se conectar. Vou dar OK. Vou voltar aqui no botão. E aquela mensagem que ele não se conecta é justamente aqui, olha. Ele não faz mais essa conexão por aqui. Então você tem que escolher isso aqui, olha. FTP simples e inseguro. Não se preocupe que ele não vai deixar de acesso nada. Aí basta você dar OK. E mais uma vez eu venho aqui na setinha e clico na conta dele. Aí sim eu vou dar OK. E dou OK mais uma vez se aparecer essa tela aqui. Eu acabo de acessar o painel dele, no caso o domínio dele, com a área que nós configuramos. Localizando aqui a pasta, nós temos aqui ó, Public HTML. Dentro dessa pasta aqui, clicando 2 vezes, é onde você vai ter acesso a toda a estrutura onde nós vamos enviar as pastas do site que você tem dentro da sua máquina, através do localhost, você vai copiar e arrastar para cá. Eu costumo fazer esse processo aqui, ó. Eu vou minimizar aqui a internet. Aqui a pasta do cliente que eu já tenho aqui. Eu vou dar o Ctrl A dentro da pasta. Volto para o FileZilla. Clico na pasta e deixo ela aqui do lado. Ó. Eu podia muito bem copiar e colar. Mas com todas as pastas aqui selecionadas, eu clico em uma, seguro o mouse e arrasto para cá. Eu gosto de fazer essa ação aí. Entendendo essa parte de agora de como o FileZilla vai transferir os arquivos dentro lá da nossa conta, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar qualquer mensagem que aparecer, eu volto e eu explico para você. Então eu vou pausar a aula nesse momento, que realmente ele demora muito, depende da sua internet, depende do tráfego, mas quando voltar, repetindo, se der qualquer mensagem, eu volto aí. Ele demora um pouquinho, mas a gente se encontra mais lá na frente. Muito bem, meus amigos, depois que já terminou a transferência, o FileZilla me mostra aqui, ó, bem sucedido. Aí depois, com o tempo, ele desconecta do servidor, nada que vai atrapalhar. Então aqui nós temos todas as pastas e arquivos que vai fazer o nosso site funcionar. Então vamos voltar aqui para a internet, para o nosso painel. Vou clicar aqui ó, no cPanel, no login, para voltar para a página inicial. E repare aqui, olha, que você tem que perceber que ainda está logado dentro do domínio da Autoescola Sarapuí. Depois que nós já transferimos os arquivos, agora a gente tem que criar o banco de dados. Então vamos descer aqui. Dentro aqui da opção banco de dados, nós temos aqui banco de dados MySQL. Vamos clicar nele. Muito bem, acessando a parte do banco de dados para criação, a primeira parte aqui que ele me mostra é o banco de dados, onde a gente vai criar para botar as informações dos registros e as tabelas. Então podemos colocar aqui, olha, o prefixo que ele já dá do site e podemos colocar Sarapuí. E clica aqui no banco criar banco de dados. Muito bem, fazendo isso ele vai me mostrar aqui o nome do banco de dados criado. Vamos clicar em voltar. Aqui ele me mostra as informações. Aqui embaixo ele já me dá o nome do banco de dados. O que nós vamos fazer? Ó? Vou selecionar o banco de dados dele. Vou aqui clicar no bloco de notas. Só para a gente... E vamos colar aqui. Vamos voltar aqui para continuar. A próxima parte que está escrita aqui, usuários do MySQL, é o banco de dados que vai dar permissão para o banco que criamos para colocar as tabelas e as informações. Então aqui você pode colocar o nome da própria IP, da empresa Sarapuí, você pode botar admin, supervisor, manutenção, o nome fica de acordo, porque já que você vai ser o administrador, ninguém vai ter mais acesso a isso. Então eu vou botar assim, ó, supervisor. Aqui embaixo eu vou botar senha.
Se você já tiver uma senha de cabeça segura, você pode colocar. Se não, você clica aqui no gerenciador de senha. Eu costumo utilizar aqui. Coloco a quantidade de caractere 15. Posso colocar aqui ambas, aqui alfanumérico, letra e número. Caracteres aqui eu posso botar ambos ou número, ou somente número, ou símbolos, ou os dois ao mesmo tempo. E marca essa opção para poder você copiar o local. Então clica aqui, você vai gerando uma senha, ó. Depois que você achar uma que seja legal, você seleciona aqui, clica com o botão direito, copia, e depois sobe a tela e clica aqui, ó, usar senha. Ele vai armazenar aqui. Aí eu vou voltar aqui e eu vou colocar assim, ó, senha do banco admin, ou melhor, né, supervisor, e bota a senha. Vou dar o Enter aqui. E depois eu clico em criar usuário. Fazendo isso, ele vai dar tudo certo. Esse é o banco de dados do administrador. Eu vou voltar. Depois que nós criamos, deu tudo certo, ele vai me mostrar aqui o banco de dados, onde vai ser as informações. E aqui embaixo ele me mostra o banco de dados, que seria o supervisor, para dar permissão para o banco lá de cima. Então eu vou clicar 2 vezes, eu copio e volto aqui e colo. Depois que nós criamos os 2 bancos de dados, posicionado na parte de baixo aqui onde tem escrito, ó, o administrador, que só tem um, ou supervisor, e o banco de dados para a gente jogar, importar tabelas e as informações. Então, para tudo dar certo, depois que nós criamos os 2 bancos, temos que clicar aqui, ó, no botão adicionar. Fazendo isso, nós temos que dar permissão ao usuário e o banco de dados aqui, ó. Então eu marco aqui. E vem toda a estrutura que eu vou ter acesso. E clico aqui em fazer alterações. Ele vai falar que deu tudo certo. Posso clicar aqui em voltar. E essa primeira parte de criar o banco já está terminado, ó. Tudo direitinho aqui. Aí eu vou voltar lá para a página principal. Mais uma vez eu vou reparar se eu estou posicionado no Autoescola. Eu estou. E agora sim eu vou importar a tabela. Ou melhor, eu vou importar o banco de dados. Então, eu vou clicar aqui, ó, no PHP MyAdmin. Quando você visualizar o PHP MyAdmin, você não vai ver nada diferente do local host, onde a gente coloca localhost / PHP MyAdmin, que a gente usa para testar e criar nossas tabelas. Dentro do nosso servidor, ou melhor, dentro do nosso painel, olha só, não muda em nada. Então, aqui nós temos a tabela. Deixa ele acabar de atualizar aqui a página. Muito bem, depois que ele atualizou a página, eu vou clicar aqui, olha, no banco de dados que nós criamos. Aí eu vou clicar aqui em importar. Se você ainda tiver dúvida de como exportar o banco de dados, lá no PHP MyAdmin, no localhost, você se posiciona na tabela que você quer, vai aparecer toda a estrutura dela aqui e clica aqui em exportar. Quando você clicar em exportar, deu essa mensagem porque eu não tenho estrutura nenhuma, mas ele vai me dar o nome do banco de dados e você clica em executar. No nosso caso, a gente vem aqui, ó, importar. Aí eu vou localizar o arquivo, que eu já fiz o download, ele está aqui na página download, e tem aqui o banco de dados, ó, Autoescola Sarapuaí.sql. É justamente a parte que eu falei, quando você clicar em exportar, ele vai aparecer assim com o nome do banco de dados. E clique em abrir. Depois disso, você tem que perceber que está a criptografia UTF-8. Depois, lá embaixo, não preciso fazer mais nada e clico aqui em executar. Nesse momento, dependendo da minha velocidade da internet, ele vai demorar um pouquinho, e depois que ele acabar de importar todas as tabelas, todas as informações, a gente continua as configurações. Muito bem, então depois que ele já configurou, olha só, ele está fazendo uma atualização na página e ele deve trazer toda a estrutura da nossa tabela. Aí, ó, apareceu todo, ó, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas as informações também aqui do lado direito. Olha só, todas as tabelas do meu site. Depois que eu já fiz a criação e importei, posso fechar. Muito bem, depois que criamos a tabela e nós importamos, agora a gente vem aqui, ó, vamos acessar o site para ver se já está funcionando. Vamos clicar nele. Nesse exato momento, ele não está funcionando porque ele ainda não vinculou as informações. Deixa eu voltar aqui para o bloco de notas. A gente tem que configurar agora o banco de dados do supervisor, a senha que nós criamos e o novo banco de dados que nós criamos aqui no nosso painel. Então eu vou voltar aqui, vamos acessar aqui, ó, o gerenciador de arquivos. Acessando aqui o gerenciador de arquivo, essas pastas aqui é o que faz funcionar
a estrutura do meu cliente, mas a pasta que está todos os meus projetos e todos os arquivos é aqui, ó, público HTML. Vou acessar ela. Dentro da estrutura do site, na minha estrutura, eu tenho um arquivo chamado config. Fica aqui dentro da pasta app. E tenho esse config aqui, ó. Esse config, deixa eu acessar ele. Vou clicar aqui no editar. Ela vai abrir essa pasta e você vai manter aqui, ó, o TF8 e vou clicar em editar. Essa é a estrutura do meu config quando eu utilizo no localhost. Então, aqui em cima, olha, deixa eu dar o Ctrl+, só para a gente ver um pouquinho melhor. Aí, essa parte de cima é a minha configuração que o meu site do cliente funciona no localhost, ó, que é o localhost, o root, sem senha e o banco de dados. A mesma aqui, olha, o mesmo HTTP host, localhost que a gente trabalha na nossa máquina, no PHP ou no XAMPP, que é localhost, a nossa revenda ou a sua revenda também trabalha com localhost. Então essa parte aqui, ó, escrito aqui sysdbhost, que é do servidor, que é localhost, eu não altero. O que eu vou alterar é daqui para baixo. Então essas informações aqui, ó, do banco de dados usuário, banco de dados do usuário, vamos voltar aqui, ó. Essa parte aqui é do administrador. Então, qual é o administrador? É esse aqui, ó, que nós criamos. Então, vou dar o Ctrl C, clico aqui dentro, apago e coloco no lugar do root. Qual é a senha do administrador? A gente vem aqui e coloca essa aqui que nós copiamos, geramos. Dou Ctrl C, clico aqui dentro e colo. E agora aqui, qual é o banco de dados do cliente, onde tem as informações, a tabela. Então, é esse aqui, ó. Então, clico 2 vezes, Ctrl C, clico 2 vezes aqui, apago e dou Ctrl V. Então, só para repetir, só para você entender, dentro do teu config, a parte de cima é onde fica a estrutura do banco de dados do localhost, que é esse daqui. Quando eu criei aqui, dentro da minha revenda, eu substituí pelo banco de dados que nós criamos. O banco de dados do admin, o supervisor, a senha e o banco de dados do cliente, dentro do domínio dele. Fazendo isso, você clica aqui no salvar. Pronto. Além de você clicar e botar essas opções aqui, se no teu arquivo ainda tiver um outro campo define, que você tem que colocar o site dele, que é o www.https://www, nesse caso aqui no meu não tem aqui dentro, então eu vou fechar. Aí voltando para a estrutura, eu vou clicar nessa outra pasta aqui, config, e tem algumas informações aqui. Eu estou falando desse config aqui, ó, na minha estrutura. Clico nele. E tem um botão aqui, deixa eu ver aqui, ó. Clico nele e clico aqui no botão editar. Vai abrir a mesma configuração TF8. E aqui, ó, que eu estou falando, ó. Essa linha aqui de cima, como eu apresentei para o cliente como uma subpasta, lembra da aula que nós tivemos? Está aqui configurado. Mas aqui que eu vou apagar e vou botar o site dele, ó. Então vamos voltar aqui que já está aqui, ó. Clico 2 vezes aqui. Seleciono tudo, eu posso selecionar tudo aqui, ó, dou Ctrl C, volto para o config, posso até apagar tudo, ó, e dou Ctrl V. Então, e tiro a barra. Então depende, aí eu estou fazendo isso dentro das minhas configurações do config. Se você tiver somente um arquivo config e possa fazer tudo isso, você substitui. E lembrando que o teu HTTPS já está aqui porque você já tem um certificado dentro da sua revenda. Depois que eu fiz essas configurações e essa parte aqui de cima, não me preocupo não, porque eu só tenho que colocar num servidor. Aqui é localhost. Aí eu clico em salvar. Depois que eu configurei dentro do config, agora eu volto para o site e atualizo o site. Aí agora sim, o site do meu cliente, olha, já está ativado com todas as informações funcionando. Se eu clicar aqui, olha, numa opção do aluno, vai abrir as informações. Clico aqui em aprovados. Está tudo funcionando, ó, carregando. Por veículo, se eu clicar, vai aparecer por veículo. Clique em Home. Então, significa o quê? Que o site do cliente está na nossa carteira, o site do cliente está funcionando e agora é só continuar fazendo o cadastro e as alterações de acordo com o que ele for pedir. Mas, a princípio, o site do cliente já está no ar, só você fazer as campanhas e continuar o cliente na sua carteira. Então, eu vou fechar. Eu posso fechar essa tela aqui. Então, eu vou dar o Ctrl 0 para trazer a tela do tamanho normal. E na próxima aula, eu vou mostrar para você de como a gente criar um e-mail para dentro do domínio dele.
mas isso a gente vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!